Ei, som. Feliz aniversário, Lagoinha Piracicaba. 2 anos. Som. Ei, legal, chegou. Estou sem o ponto. Ficou bom aqui. Valeu. Obrigado. Queridos, pastor Marcos Moraes, da Lagoinha de Jundiaí, ele ia pregar hoje de manhã, mas não pôde estar agora de manhã, ele vai estar à noite conosco. Amém, queridos? Mas estou eu aqui, e eu sei que aquele que é mais importante chegou primeiro, em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo de Deus já está nesse lugar. Ontem, antes de ontem, e tem sido sobrenatural o que Deus tem feito aqui nesse lugar. Eu vejo a mão de Deus trazendo amadurecimento para a igreja, trazendo crescimento, né, e mudando muitas áreas da vida das pessoas. Antes de começar a falar algo da palavra de Deus, daquilo que Ele colocou no meu coração, eu quero lembrar você que essa semana nós iniciaremos o Carisma, o Seminário Teológico da Igreja Batista da Lagoinha, aqui de Piracicaba. E você pode participar com 2 aulas bônus, né? 2 aulas degustativas. 2 aulas que você não vai pagar nada, 2 aulas free, hein? Porque é um seminário, esse seminário é completo, é um seminário de 2 anos, e vai acontecer aqui na igreja de quinta e sexta-feira, quinta e sexta. Então, essa próxima quinta e sexta vai ter a aula experimental, para você ver se é isso mesmo que você quer para a sua vida. Opa, molhei aqui, está tudo bem. Para você ver se é isso mesmo que você quer para a sua vida, e se é isso mesmo. Eu digo para você que conhecimento de Deus nunca é de menos, né? Nunca é demais, nunca é demais. Então você pode fazer esse seminário. Eu tenho certeza que Deus, você vai conhecer mais a Deus. Se você quer conhecer mais a Deus, tem que conhecer a palavra dele. Ele é a palavra, né? Nós só conhecemos a Deus por causa da Bíblia, senão nós não conheceríamos a Deus. Nós só sabemos detalhes de Deus porque Ele deixou a Bíblia escrita. Ele inspirou homens para escrever a sua palavra. Se não fosse pela palavra de Deus, né, nós não saberíamos quem Ele era. Mas nós sabemos hoje porque... obrigado, querido. Obrigado. Nós sabemos hoje porque Ele deixou a palavra escrita. E tem um versículo muito clássico, que todos nós sabemos, é que meu povo perece, a Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. E por que falta de conhecimento se a gente tem a Bíblia? Se a gente tem online, se a gente tem vídeo, se a gente tem explicação, se a gente tem escola, se a gente tem, né, a gente tem áudio, tem podcast, tem não sei o quê. Por que falta conhecimento? Porque talvez aquilo que de fato você precisa é só estudar aquilo que você não sabe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A única coisa que difere, né, o conhecimento e o saber fazer alguma coisa é aprender a fazer aquilo que você não sabe. É simples assim. Eu não sei como fazer determinada coisa. Como que eu faço? Eu tenho que aprender. E quando eu aprendo, então eu vou romper com aquela barreira. Já parou para pensar? Às vezes tem pessoas que falam assim, eu não sei fazer isso, eu não estou para isso, não sei fazer. Por que você não sabe? Porque não aprendeu. Se você quiser aprender, você vai, aprende, você vai conseguir fazer. Então não tem nada que alguém já fez que você não consiga fazer e ainda fazer melhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí, para você, aí nós entramos na mensagem que Deus colocou no meu coração, que tem a ver com isso. Porque eu só vou aprender se eu tomar uma decisão. E as decisões é que mudam a nossa história e mudam a nossa vida. A depender da decisão que você tomar, aquilo que você fizer, aquilo que nós, então, pensamos em decidir, em fazer algo, né? Quando nós tomamos decisões, é o que vai, de fato,
mudar a nossa vida, e quando nós nos posicionamos e pensamos, preciso tomar essa decisão, preciso fazer determinada coisa, porque tudo na nossa vida é mediante decisão. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? E eu quero falar com você das decisões que nós temos tomado desde o início do nosso ministério, nos trouxeram até aqui. E as decisões que você tomou desde o início, que você se entendeu por gente, te trouxeram até aqui hoje. E as decisões que você vai tomar a partir daqui vão definir o que você vai ser no dia de amanhã, o que vai acontecer com você nos próximos dias, próximas semanas, próximos meses, próximos anos. É isso que vai mudar a sua vida, as decisões que você tomar. Aquilo que você decidir fazer, aquilo que você decidir pensar, aquilo que você decidir falar, aquilo que você decidir, da forma que você decidir agir, vai determinar as suas próximas semanas, os seus próximos meses, né? Os próximos anos da sua vida. E o que é decisão? Decisão é uma deliberação. Diga comigo, deliberação. É uma resolução. É uma sentença. Diga comigo, sentença. A decisão é uma sentença. Pode falar. A decisão é uma sentença. Repita comigo, a decisão é um julgamento. É um juízo. É um juízo de valor. A decisão é um decreto. Pode repetir bem forte, a decisão é um decreto. A decisão é uma escolha. A decisão é um propósito. Diga para o seu irmão aí. Está entendendo que tá falando o que é decisão? Está entendendo? Está entendendo? Quando você julga alguém, porque é um juízo a decisão. Quando você está tomando a decisão de falar algo de alguém, você está emitindo um juízo. Quando você está tomando a decisão de falar algo de você, você está emitindo um juízo. E esse juízo tem a ver com a emissão de um propósito. Porque quando você fala que alguém é ladrão, você emitiu um juízo e ele tem um propósito. Qual que é o propósito? O propósito de roubar. Não é isso? Então, quando você emite, toma uma decisão, você emite um juízo, um julgamento, né? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, né, nas decisões que nós tomamos, principalmente quando é para outra pessoa, porque as decisões que nós temos que tomar, ela tem que ser pessoais, tem que ser para nós essas decisões, porque as decisões vão definir, né, os lugares que você vai frequentar. As decisões vão definir se você vai ser uma pessoa excelente ou uma pessoa relaxada. As decisões vão definir a autoridade que você vai ter diante das pessoas. As decisões que você tomar vão definir se a sua mentalidade é pequena ou é grande. Quem está entendendo, diga glória a Deus. As suas decisões vão definir se você vai viver ou não o sobrenatural de Deus. A decisão que você tomar vai definir se você vai viver mais ou menos, se você vai ter longanimidade, longevidade, ou se você vai ter um tempo curto na sua vida. As decisões vão definir se o seu ministério vai ser longo ou vai ser pequeno. As suas decisões vão definir se você vai permanecer casado, ou se você vai permanecer solteiro, ou vai decidir, as suas decisões vão definir se você vai se separar. As suas decisões vão definir se você vai estar empregado ou desempregado, se sua empresa vai continuar ou sua empresa vai parar. As decisões que você tomar na sua vida vai fazer com que você tenha amigos ou não,
vai fazer que você tenha pessoas próximo de você ou não. Ou seja, as decisões que você tomar podem mudar totalmente a sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu pego Daniel como um exemplo de boas decisões. E eu elenco aqui 3 pontos, tem vários, mas 3 pontos que Daniel decidiu diante da situação em que ele estava vivendo. Primeiro, 3 pontos. Daniel decidiu se consagrar, estar consagrado diante de Deus. Primeira decisão que ele tomou. Segunda decisão, ele decidiu se alimentar de acordo com aquilo, de acordo com o princípio de Deus, a alimentação. Ele decidiu se alimentar corretamente. E terceiro, ele decidiu renunciar àquilo que não era princípio de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero ler com você Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Versículo 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Versículo 6, ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, de Beltesazar, Ananias, de Sadraque, Misael, de Mesaque e Azarias, de Abednego. Versículo 8, Daniel, porém, propôs no seu coração, não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse, para que ele não se contaminasse, que concedesse esse pedido a ele. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Versículo 10, e disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então examine na tua presença o nosso semblante e dos jovens que comem das iguarias reais. E conforme vires, procederás para com os teus servos. Versículo 14. Assim, atendeu o pedido, e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores.
e eles estavam mais gordos do que todos os outros jovens que comiam das iguarias reais. Versículo 16. Pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber, lhes dava legumes. Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, em toda a sabedoria, e Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Até aí, até o versículo 20. Então, primeira coisa aqui, Daniel decidiu não se tornar impuro. Primeira decisão de Daniel, não se tornar impuro. Então nós lemos aqui, olha só, o rei mandou um cardápio e falou para o chefe alimentar todos esses homens e discipular esses homens nos costumes dele. E Daniel preferiu, decidir com base nos princípios de Deus. E disse para ele o seguinte: olha, não nos dê vinho, não nos dê as iguarias do rei, mas nos dê alimentos que são diferentes aí do que vocês vão oferecer, legumes somente, água, E o chefe, ele ficou preocupado, ele falou: olha, se vocês ficarem mal, quem vai ficar mal sou eu, quem vai morrer sou eu. Ele falou: não, faz um teste, Faz um teste. E ele decidiu então. Mas olha que interessante. O rei, no versículo 5, o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia. E que assim fosse alimentado por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. O que eu vejo aqui? As pessoas às vezes querem olhar para você e não acreditam que você tem uma vida diferente por princípios de Deus, e elas olham para você e falam assim: vamos ver quantos anos esse aí vai durar, vamos ver quanto tempo esse aí vai durar, vamos ver quanto tempo ela vai nessa vibe, nesse pensamento. E eu quero dizer para você, que quando você está decidindo a sua vida por princípios de Deus, em pouco tempo Deus vai mostrar a glória dele na sua vida. Porque foi determinado 3 anos para conhecer quem eles eram. Sabe quanto tempo levou depois do que ele decidiu viver por princípios de Deus? 10 dias. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo tempos acelerados. Tempos acelerados. E talvez você olhe e fale assim: nossa, quanto tempo eu deixei de viver, quanta coisa eu deixei de ver acontecer na minha vida por decisões erradas. Mas o fato de você decidir hoje viver os princípios de Deus, aquilo que levaria 10 anos, em 10 dias Deus vai mostrar que a glória dele está sobre a sua vida. Então, logo 10 dias, o chefe dos eunucos olhou para Daniel e falou: uau, 10 dias somente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meu irmão, Deus vai abreviar os dias, não da sua vida, mas os dias em que Ele vai manifestar a glória dEle na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida. Não, você não está entendendo não, meu irmão. Deus vai abreviar o tempo, por causa da decisão que você tomar, de viver os princípios de Deus aqui na terra. Você vai viver o sobrenatural, muito antes daquilo que você acha que viveria, vai ser abreviado em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus vai abreviar os dias. Talvez você fale: estou cansado,
vou mudar meus princípios, vou deixar de viver aquilo que eu estava vivendo. Não, permaneça fiel. É tempo de Deus se mover na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, e por causa da decisão de Daniel, não é porque ele era bonito, não é porque ele era, sabe, douto, mas olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Por causa da postura de Daniel, Deus fez com que o homem fosse bondoso e gentil para com Daniel. Por causa da decisão de Daniel para com Deus, por causa da decisão de viver os princípios de Deus, por causa da decisão de ser obediente a Deus, Deus fez o homem bondoso para com Daniel. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus fez o homem achar graça para com Daniel. Olha só, no versículo 8, Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E o versículo 9 diz assim: ora, Deus fez com que Daniel tivesse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Talvez você está preocupado de tomar uma decisão diante do seu chefe ou diante das pessoas, em viver os princípios de Deus. Talvez você está preocupado em chegar diante, de pessoas assumindo aquilo que você é, mas por causa da posição e por causa da decisão que Daniel tomou diante do chefe dos eunucos, Deus fez com que o chefe dos eunucos então fosse bondoso com Daniel. Por causa da decisão de viver os princípios de Deus na sua vida, Deus vai fazer com que aquele que está sobre a sua vida, ou aquele que você foi colocado diante dele, talvez com temor, com medo, com pavor, Deus vai fazer com que essa pessoa seja bondosa e que ela veja graça na sua vida. Não, você não entende, meu irmão, você não entendeu. Sabe aquela situação quando você chega diante de alguém que você fica desesperado, você não sabe o que vai fazer, às vezes você omite que é cristão por medo. Decida viver o princípio de Deus e mostrar que Deus é o dono da sua vida, porque Deus vai fazer com que essa pessoa seja bondosa e estenda o favor de Deus sobre a sua vida. Deus vai fazer a bondade. Sabe, chegar, alguém já viveu um milagre aqui que não esperava algo acontecer e aconteceu? Alguém já? Você não espera que vai acontecer aquilo e de repente acontece. Não é porque você é bom, meu irmão, é porque Deus fez aquela pessoa te abençoar, Deus fez com que aquela pessoa enxergasse graça, Deus tornou aquela pessoa bondosa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, meu irmão, nós já teríamos sido consumidos. Eu vejo o favor de Deus sobre a nossa vida, aqui em Lagoinha Piracicaba, vejo o favor de Deus, e não é porque nós somos bons, mas é porque o favor de Deus está sobre a nossa vida, Tem gente que tem mania de achar que é bom aquilo que Deus está fazendo. Dá para entender, sim ou não? Dá para entender? Não, o que está acontecendo é Deus que está fazendo. O que você talvez não viu acontecer aí na sua vida, meu irmão, minha irmã, você não viu? Continue decidindo por viver o princípio de Deus, porque Ele vai fazer acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Às vezes as pessoas vão ficar medindo você,
pensando, né? E olhando, analisando, até onde você vai, quanto tempo você vai durar, como eu estava falando aqui. Mas quem determina isso na sua vida é Deus. Quem determina isso na sua vida é Deus. Por causa da decisão de Daniel, Deus deu sabedoria e inteligência para que ele conhecesse toda a ciência e cultura daquele lugar. Então olha só, no versículo 14 aqui, ele diz assim: e assim ele lhes atendeu o pedido, e experimentou 10 dias, e ao fim dos dias apareceram seus semblantes melhores, estavam mais rechonchudos, né, do que todos os jovens que comiam das iguarias. Ora, quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões, em todos os sonhos. Olha só, por causa da decisão de Daniel em viver o princípio de Deus, olha o que Deus deu: conhecimento, em outras versões diz sabedoria, e inteligência em todas as letras. Quando você decide viver um princípio de Deus claramente, aquilo que você não consegue ou não conseguia fazer, ou não acha que não entenderia, Deus vai te dar inteligência e sabedoria para ter conhecimento sobre todas as coisas. A Bíblia está dizendo aqui que Deus deu sabedoria e inteligência para Daniel. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Deus deu inteligência e sabedoria para Daniel. Por quê? Porque Daniel decidiu viver o princípio de Deus, viver escolhas que beneficiam através dos princípios de Deus. E por causa desse posicionamento de Daniel, dessa decisão de Daniel, então Deus deu sabedoria e inteligência. Quem quer receber sabedoria e inteligência de Deus aqui? Coloca a mão na sua cabeça aí, meu irmão. Sabedoria e inteligência, diz aí: eu quero sabedoria do céu, inteligência para resolver os conflitos internos, para resolver os conflitos das minhas emoções, para eu parar de ser muitas vezes bruto ou bruta com o meu esposo, com a minha esposa. Eu quero sabedoria para gerir a minha alma, sabedoria e entendimento, sabedoria e inteligência para gerir a minha família, os meus negócios, a minha vida, em nome de Jesus, o meu ministério, minha vida espiritual, em nome de Jesus. Quem crê aí, diga glória a Deus. Sabedoria e inteligência, meu irmão. Sabedoria e inteligência. Quando você decide corretamente viver os milagres de Deus, Deus dá sabedoria e inteligência para você. Sabe, né? Sabedoria e inteligência. Sabe aquelas pessoas que estudam. Tenta. Faz. Sabe? Quem já viu alguém assim? Quem já viu? Levante a mão. Quem já viu alguém assim? Faz, tenta. Não adquire sabedoria, não adquire entendimento, não adquire conhecimento, não consegue entender as coisas, não muda a chave, fica patinando e fica ali. E se passar no mesmo lugar encalha 10, 15, 20 vezes. Mas quando nós decidimos viver por princípios divinos, princípios eternos, meu irmão, Deus dá sabedoria e inteligência para a nossa vida. Nós precisamos decidir corretamente diante de Deus, tomar decisões que vão mudar a nossa vida diante de Deus, recebendo sabedoria de Deus. Quando você decide, meu irmão, decide. Olha só, logo depois, versículo 19: então o rei conversou com eles, e olha só que sobrenatural. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel.
outros tais como Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei. Olha só, Daniel e seus amigos foram participar agora para um concurso público federal. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Foram diante do rei, passaram pela prova dissertativa no concurso, ok? Por causa das decisões dele, ele mudou todo ao redor. A alimentação depois de 2 dias foi mudado não só para eles, mas foi passado para todos os outros que tinham sido trazidos deles, até aqueles que não professavam o mesmo Deus, participaram do mesmo banquete, por causa da vida, da decisão de uma pessoa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A alimentação foi mudada, eles passaram todo esse tempo, recebendo essa alimentação diferenciada. Agora eles passaram no concurso público, na prova dissertativa, agora eles foram para a prova oral. E eles chegaram diante do rei. Imagina, às vezes a gente chega, algumas pessoas quando vão prestar o concurso, chega na bancada de advogados, né? Quem faz, quem vai tirar a OAB, né? Não sei, a ordem, né? Dos advogados, precisa passar por uma banca de advogados, ou quem vai prestar para juiz, precisa passar pela banca do juiz, e chega no momento ali da prova oral, todo mundo treme. Todo mundo, né? Esquece, apaga a memória, esqueci, fiquei nervoso, não consegui falar. Tem gente que não consegue nem falar. Agora imagine diante de um rei, você é escravo, não tem onde correr, não tem o que fazer. Daniel chega diante do rei para a prova oral. E o rei começa a fazer perguntas para eles. E isso? E isso? E a ciência disso? E a arquitetura, e a engenharia, e não sei o quê, 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 e não sei o quê. No fim da conversa o rei fala assim: uau, não consigo comparar esses homens com ninguém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Às vezes as coisas vão acontecer na sua vida e você vai achar porque você estudou, porque você tem muito conhecimento. Não, querido, é porque o favor de Deus está sobre a sua vida. As pessoas vão conversar com você por causa de uma decisão que você tomou, de ouvir a voz de Deus, de seguir os princípios de Deus na sua vida, de estar pronto, estar com o coração ensinável diante de Deus. As pessoas vão olhar para você e falar assim: uau! O que é esse homem? O que é essa mulher? O que é esse casal? Quem é essa pessoa? Ah não, meu irmão, você não está entendendo. Deus vai te fazer tão sábio, a luz de Deus vai brilhar tanto na sua vida, que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: quem é essa pessoa? Eu quero essa pessoa na minha equipe, eu quero essa pessoa na minha empresa, eu quero essa pessoa como meu amigo, eu quero essa pessoa do meu lado, porque ele tem algo que eu não consigo entender. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele tomou a decisão de viver por princípios de Deus, a decisão de não arredar o pé mesmo estando numa terra diferente, numa cultura que não era dele, mesmo sabendo que no lugar que ele estava eles não aprovavam o Deus que ele servia, mesmo sabendo que o lugar onde ele estava ninguém conhecia o Evangelho, ninguém conhecia a Deus, ninguém conhecia a palavra. Eles eram crentes onde ninguém era crente, eles tomaram decisão onde ninguém tomava decisão. Porque às vezes nós queremos tomar decisões pela maioria, e há um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus, desde que a voz do povo esteja em concordância com a palavra de Deus, aí sim é a voz de Deus. Aleluia. A decisão que você tomar precisa ser uma decisão pautada naquilo que Deus te ensinou, nos princípios divinos, nos princípios eternos. A decisão que você toma em meio às situações do seu dia a dia,
vai fazer você viver milagres extraordinários na sua vida, meu irmão. Vai fazer milagres extraordinários. E olha só a decisão de uma pessoa. Porque a Bíblia fala assim, que Daniel decidiu. Daniel chegou para o eunuco. Daniel para o chefe dos eunucos. Daniel foi que propôs. Daniel que foi. Mas tinha mais 3 amigos com ele. Os amigos foram beneficiados por causa da decisão de uma pessoa, do posicionamento de uma pessoa. Meu irmão, a sua decisão vai salvar a sua família. A sua decisão vai salvar os seus amigos. A decisão que você tomar hoje vai se estender para as pessoas que estão ao seu redor. Vai fazer acontecer o que não está acontecendo na vida de ninguém. Vai começar a acontecer, sabe por quê? Por causa da sua decisão. A decisão de você ter vindo buscar a presença de Deus hoje, isso vai ecoar na vida das pessoas que estão lá na sua casa, na vida da sua família, na vida daqueles que trabalham com você, na vida dos seus amigos que estão ao seu redor, por causa da sua decisão. Essas pessoas vão ser tocadas, curadas, transformadas, por causa da decisão que você tomar diante de Deus. Então eles foram nesse concurso público federal, né? E eles viram, chegaram diante do rei. E o rei falou: uau, esses caras são fora do comum, fora de série. Esses caras são fora do normal. Sabe, eu briguei, eu cutuquei aquela pessoa, eu provoco ela, eu falo mal dela, sabe? Eu fico ali, eu incomodo aquela pessoa, eu tento tirar ela do sério, mas uau, essa pessoa é diferente. Eu piso no calo dela, faço mal para ela, mas uau, essa pessoa é diferente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o versículo 20 diz assim, pode subir o louvor. Versículo 20 diz assim: em toda matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei. Olha aí, em toda matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutos, mais preparados do que todos os outros magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Meu irmão, não é só ser diferente, não é só ser, sabe? O rei olhou e ele não viu só a diferença, ele só não falou uau, eles são diferentes. Mas sabe o que ele falou? Além de eles ser diferentes, eles são 10 vezes melhor do que qualquer outro mago, qualquer outro sacerdote que apareceu aqui. Qualquer outro. Quando você assume quem você é, a sua identidade diante de Deus, e você decide com base nos princípios de Deus, Deus não vai só te dar sabedoria e entendimento. Ele não vai só fazer você diferente. Não vai só fazer você, sabe, exalar a luz de Deus. Mas Ele vai fazer você 10 vezes mais. Nós temos até problema de receber uma mensagem como essa, de entender isso, porque nós já pensamos assim: nossa, Deus vai levantar uma pessoa assim 10 vezes melhor, porque a nossa crença e a nossa cultura acha que nós, para que todos cristãos ou crentes ou evangélicos, para ser humilde, tem que ser um nada.
Não, eu sou um nada diante de Deus. Que nada, meu irmão? Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é filho e filha de Deus. Vocês são filhos de Deus. Agora, a diferença está em a glória vir para você, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória volta para Ele. Porque depois Daniel foi usado. Deus levantou Daniel nessa diferença. Deus levantou Daniel 10 vezes melhor do que todos os outros. Mas tinha um propósito: do nome dele ser glorificado, o nome de Deus ser glorificado. Que depois Daniel vem e revela os sonhos. E a Bíblia diz, você vai ler na sua casa depois, que o rei Nabucodonosor se prostrou e disse: não há outro Deus igual ao Deus de Daniel. Se coloque de pé em nome de Jesus. Talvez você olha hoje, tá numa situação tão difícil, e você pode falar assim: pastor, mas como assim 10 vezes mais? Hoje eu sou menos 10. Daniel poderia pensar dessa forma quando foi preso como escravo e levado para outra nação e não sabia o que ia acontecer com ele. Talvez ninguém aqui está na mesma situação de Daniel, preso, uma cadeia, como escravo, tendo que aprender novos costumes, servir como escravo. Talvez ninguém aqui esteja dessa forma. Mas talvez você esteja parecido e está achando assim: como Deus pode mudar essa situação na minha vida? Como essas coisas podem mudar? Eu não vejo perspectiva. Eu não vejo que eu consigo ser melhor. Eu não vejo que as coisas podem mudar na minha vida. Eu não consigo ver. Mas eu quero dizer para você que você não precisa ver. Você precisa ter fé e acreditar, porque quem faz é Deus. Ele está fazendo. Ele está fazendo. É Ele que faz, é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá saída, é Ele que dá entendimento, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que cura. Mais perto, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou subir no monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar, até te encontrar. Aleluia, 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 aleluia. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Aleluia, aleluia. Um monte mais perto, a face respeito com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Não me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender
forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face de espanto, com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, não me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir do monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Feche os teus olhos, igreja. Feche os teus olhos. Aleluia. Aleluia. Cante assim comigo. Então me tira do medo. Não me tira o medo, Cante, cante. que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade, O Senhor está tirando o medo chuva forte hoje. é O você, medo de tomar decisões corretas. forte é você, O medo de tomar decisões que você precisa tomar. Deus está tirando o medo. Medo de não viver aquilo que você sonhou. De não viver os milagres de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida e quero dizer que talvez você não vá viver o que você sonhou diante de Deus. Talvez você não vai viver o sonho, os seus planos. Mas eu tenho uma notícia muito melhor para te dar. Que os sonhos que Deus sonhou para você são muito melhores do que os seus. E se você decidir viver diante dele por princípios, você vai viver os planos de Deus na sua vida, que são muito melhores do que o seu. E eu quero convidar você que quer decidir viver os planos de Deus, decidir viver por princípios de Deus, que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Deus está tirando o medo de você tomar decisões. Em nome de Jesus, tome decisão em viver os planos de Deus na sua vida.